No bloco anterior, a gente falou dos altos custos de produção e os defensivos contribuem muito para o aumento das contas. Por isso, os produtores tentam reduzir o uso, seja com controle rigoroso, manejo ou ainda o uso de biológicos. Mas o fato é que a agricultura precisa dos químicos para garantir a produtividade das lavouras. Nessa fazenda de 8.000 hectares que fica em Rondonópolis, os gastos com defensivos químicos correspondem a quase 30% do custo total da lavoura. Analisando o cenário da safra passada com esse ano, aumentamos em mais de 10% só o custo com defensivos químicos. Então é preocupante, né? E está aí mais um objetivo de sermos eficientes no campo, né? Analisarmos a hora correta da aplicação, a temperatura correta. Para que esse controle seja mais sustentável, a propriedade adotou algumas estratégias. Entre elas está o manejo integrado de pragas. Nessa área foram colhidos 3.000 hectares de milho. Em boa parte da lavoura foi utilizado o sistema de consórcio milho braquiária, que ajuda, além da proteção do solo, também na redução do uso de defensivos. De que maneira que isso acontece? Bom, a proteção do solo com a palhada de braquiária, ela de certa forma suprime a germinação do banco de sementes que é existente no solo. Ou seja, eu vou ter um menor uso de defensivos nestas áreas, em contrapartida nas áreas que eu não faço sistema, eu dou mais oportunidade para o banco de sementes vir e eu ter que fazer mais aplicações. Atualmente, o uso de biológicos por aqui é feito apenas para experimentação, não representando ainda uma aplicação comercial. O uso de biológicos, num futuro próximo, eu vejo como um cenário muito positivo. Hoje, a gama de pragas que existe na cultura da soja ainda é inviável você atender todas as demandas, todas as pragas com biológico. Então, por isso, a entrada com defensivos químicos ainda é necessária. Para este pesquisador da Fundação Mato Grosso, atualmente o uso de biológicos é mais vantajoso e viável para os pequenos produtores. Um custo de produção menor e uma sustentabilidade agrícola maior, principalmente para aquele produtor que às vezes não tem um nível técnico tão grande. Porque nas propriedades que têm um certo nível técnico, eles conseguem trabalhar com químico de forma segura. Nas grandes lavouras, mesmo com pesquisas e o aprimoramento das variedades de sementes transgênicas, a aplicação de defensivos químicos ainda é o que garante alta produtividade. Para este outro produtor que cultiva em uma área de 1.000 hectares, também em Rondonópolis, seria muito difícil produzir grãos sem o uso de defensivos. A gente faz também uso de tecnologias como transgênicos, a soja intacta, que reduziu bastante o uso de inseticidas. A gente está também começando a usar produtos biológicos, alguns comprados prontos, outros feitos na fazenda. Então, isso aí também a gente tem uma expectativa que com isso aí venha a reduzir mais ainda o uso de químicos na produção. Mas hoje a gente não consegue produzir sem eles. Se vocês forem produzir hoje sem eles, a perda seria de quanto mais ou menos? É improvável que talvez 50% ou mais por cento, mais da metade, talvez deixaria de colher, né? Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, analisou o uso de agrotóxicos na safra 2016-2017, quando o trabalho dos produtores brasileiros resultou numa produção de 114 milhões de toneladas de soja. Naquela safra, foram investidos mais de 8,3 bilhões de reais em fungicidas, cerca de 6,2 bilhões em inseticidas e 4,8 bilhões em herbicidas. No total, os recursos usados para a compra de defensivos chegaram a 19 bilhões e 300 milhões de reais. O estudo apontou que 96% dos fungicidas comprados para a safra 2016-2017 foram usados no controle da ferrugem asiática, principal doença que destrói as lavouras de soja. E caso os produtores deixassem de fazer essas aplicações, a queda na produção brasileira de soja seria de 30%. As perdas em valores passariam de 11 bilhões de reais.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação estima que de 20% a 40% da produção agrícola mundial é perdida anualmente por conta do ataque de pragas e do baixo controle. A FAO também aponta que a demanda por alimentos deve aumentar em 70% até 2050. Com isso, seria impossível alimentar toda a população mundial sem a garantia eficaz de combate a pragas e doenças. Com altos custos, os produtores fazem as aplicações de defensivos agrícolas somente nos momentos estratégicos de cada safra, quando insetos, fungos ou bactérias estão a ponto de prejudicar os cultivos. Este agroambientalista ressalta que os químicos ainda devem ser usados pelo menos pelos próximos 30 anos no país. Pode ser que no futuro nós estejamos utilizando apenas produtos biológicos. Pode ser, mas no atual estágio da tecnologia, com o conhecimento científico existente hoje, nós precisamos dos defensivos agrícolas, combater pragas e doenças e garantir a produção na agricultura. O consumo de agroquímicos no Brasil é menor do que o visto em outros países. O Brasil está em 7º lugar no uso de agrotóxicos por área cultivada, em um ranking que reúne 20 países, ficando atrás do Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Se a análise for por volume de alimentos produzidos, o Brasil cai para a 13ª posição, atrás ainda de Canadá, Espanha, Austrália, Argentina, Estados Unidos e Polônia. Quanto à segurança e riscos para a saúde, este outro pesquisador, com diversos estudos na área, aponta que os defensivos são seguros. O que eu encontrei na minha experiência clínica de 40 anos, investigando assim, a fundo milhares de agricultores nas 5 regiões do país, me demonstram que ser agricultora e ter a exposição de maneira adequada, respeitando normas técnicas, não traz um risco importante para a saúde dessa população.